Oi, gente, meu nome é Cíntia, sou estudante do curso de Engenharia Florestal e bolsista do PET Mata Atlântica. Hoje estamos dando início a mais um seminário do ciclo de seminários científicos do grupo, cujo tema é O que ainda ameaça Mata Atlântica? Vamos lá? Há importantes lacunas para que a Mata Atlântica, no médio prazo, volte a ocupar parte de sua área original. Pelo Código Florestal, cada propriedade deve manter 20% de reserva legal, mais as áreas de preservação permanente e as unidades de conservação previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Segundo a SOS Mata Atlântica, estudo registraram 1.031 unidades de conservação municipais, que protegem cerca de 4,1 milhões de hectares em 466 municípios da Mata Atlântica. Estas reservas representam cerca de 24% da área total protegida e 39,7% do número total de unidades de conservação oficialmente reconhecidas no bioma. No entanto, o descumprimento do Código Florestal no que diz respeito à manutenção dos 20% de reserva legal em cada propriedade e das áreas de preservação permanente é um grande problema. Vale ressaltar a notoriedade da flexibilização no novo Código Florestal, no que diz respeito às APPs. O cenário de sustentação determinado pelo novo Código para as APPs tende a beneficiar questões socioeconômicas em detrimento da proteção ambiental. Há ainda lacunas no que concerne à capacidade operacional de instâncias responsáveis pela proteção e fiscalização da Mata Atlântica, bem como interpretações diferenciadas da legislação sobre licenciamento, fiscalização e controle, fatos que contribuem para a ocorrência de desmatamentos e exploração ilegal de espécies ameaçadas de extinção, e até na concessão de autorizações indevidas para supressão de remanescentes de Mata Atlântica. Diante disso, hoje iremos falar sobre 3 ações consideradas ameaças ao bioma Mata Atlântica, começando por especulação imobiliária, que é basicamente o processo de mudança na valorização dos solos, consistindo na prática de obtenção de lucro privado a partir de investimentos realizados sobre um determinado terreno. A prática da especulação imobiliária no espaço da cidade é muito comum de duas principais formas: a espera pela valorização ou a realização de investimentos que estimulem essa valorização. No primeiro caso, o investidor apenas adquire um terreno ou um imóvel a fim de que o aumento do seu preço seja muito superior ao da inflação no período corrente, de modo que sua venda futura gere lucros reais. No segundo caso, o investidor adquire um espaço e constrói um imóvel ou realiza alterações e reformas sobre ele de modo a deixá-lo mais caro e assim obter lucros. A ameaça sobre a Mata Atlântica é direta, principalmente quando as formas de ocupação do solo e a implantação de novas residências não levam em conta o gerenciamento de áreas de risco, o tratamento de esgoto, a destinação final do lixo ou mesmo o respeito à identidade cultural local e a necessidade de preservação dos recursos naturais. Agora vamos tentar entender o problema na prática, através de 2 casos. O primeiro deles é o caso de Antônio Carlos Rezende e a Ilha da Cavala. Reportagem publicada por Carta Capital de fevereiro de 2016. Cita a propriedade de Antônio Carlos Rezende, fundador de uma grande empresa de aluguel de automóveis, que desde 2006 derruba a vegetação nativa na Ilha da Cavala, em Angra dos Reis, para abrir espaço a uma mansão de 1,7 mil metros quadrados. A casa está parcialmente abaixo do nível das árvores para se disfarçar em meio à mata, podendo ser identificada apenas de avião, segundo o Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. O empresário luta na justiça há 4 anos para não derrubar a construção. Rezende é acusado de usar documentos falsos a fim de conseguir permissão para levantar o imóvel e por isso foi indiciado por fraude e crime ambiental em 2007. O empresário pagou, de acordo com a revista, 4,8 milhões de reais em 2005
a uma empresa de engenharia em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, que tinha o direito de ocupar a área. Outro exemplo de especulação imobiliária é o caso em que a Opportunity investe em área de proteção ambiental em Valença, Bahia. Texto publicado por Bahia Notícias Municípios em 15 de dezembro de 2014. A Prefeitura de Valença apresentou um projeto de investimentos para a requalificação da orla da praia de Guaibim, que fica a 13 quilômetros da Ponta do Curral. Porém, de acordo com a denúncia feita por leitores do Bahia Notícia, isso só aconteceu como uma das contrapartidas do Executivo para autorizar a construção de um conjunto residencial no trecho da área de proteção ambiental, em frente ao Morro de São Paulo, um dos principais destinos turísticos da costa baiana. De acordo com o secretário de Administração do município de Valença, Ademar Barreto, os proprietários da região já têm uma autorização do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, para construir no local. A prefeitura ainda está analisando o projeto. Há uma proposta dos empresários e o município colocou uma série de condicionantes para autorizar a construção. Dentre eles, se encontram investimentos em infraestrutura e no social e em torno da região. Uma delas é o sistema de esgoto, pois quem construir vai ter que ter sua própria estação de tratamento, disse Barreto. De acordo com o secretário, Ponta do Curral, a área onde desembarcaram as primeiras cabeças de gado do Brasil Colônia, pertence a um fundo de investimentos do Banco Opportunity, de propriedade de Daniel Dantas. O banqueiro chegou a ser preso pela Polícia Federal após investigações da Operação Santiagarra, relacionadas a desvio de verbas públicas, à corrupção e à lavagem de dinheiro. O contato do Banco Opportunity, que foi cedido pela Prefeitura de Valença como responsável pelas negociações sobre o investimento, não atendeu à reportagem do Bahia Notícias. Já o INEMA não foi capaz de detalhar o empreendimento. Exploração madeireira. O que é? É todo o processo que envolve etapas de extração da madeira, como corte, processamento e transporte de árvores. Pode incluir derrapagem, processamento no local e carregamento de árvores ou toras em caminhões ou vagões de esqueleto. A exploração das florestas no sul e extremo sul da Bahia remonta ao início da colonização do Brasil. Entretanto, durante os primeiros 4 séculos e meio, os impactos ambientais causados foram de menor amplitude se comparados com a devastação dos últimos 30 anos. Desde a abertura da BR-101 na década de 1970 e de rodovias estaduais como a BA-001, as madeiras vêm avançando sobre as florestas da região, deixando para trás um rastro de destruição ambiental. Desde a publicação do Decreto 750 de 93, que dispõe sobre a proteção e uso sustentável da Mata Atlântica, diversas instituições públicas e da sociedade civil vêm externando suas preocupações quanto à exploração da Mata Atlântica na Bahia, em especial quanto à sustentabilidade dos planos de manejo florestal de rendimento sustentável. Em abril de 1998, após intensivo debate sobre a sociedade civil, entre a sociedade civil, através da rede de ONGs da Mata Atlântica, Governo da Bahia, IBAMA e Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, foi aprovada a Resolução 240 de 98, que suspendeu a exploração madeireira até a apresentação de estudos comprovando a sustentabilidade dessa atividade. Então, em 2002, começaram a aparecer provas concretas de que a emissão das autorizações de transportes de produtos florestais, ATPFs, pelo IBAMA eram feitas de formas fraudulentas. Os caminhões circulavam nas estradas carregados de toras de espécies de Mata Atlântica com ATPFs, passando pelos postos de fiscalização com conivência dos fiscais do IBAMA, da Polícia Rodoviária e da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Após uma ação judicial visando a suspensão da emissão das ATPFs, a Justiça Federal concedeu liminar favorável em dezembro de 2002, que continua válida até hoje. Assim, toda e qualquer exploração e transporte de madeira nativa da Mata Atlântica da Bahia é ilegal e deve ser denunciada pela sociedade e combatida pelos órgãos de fiscalização. Com a mudança institucional e com o reforço das ações de controle, vários madeireiros mudaram da região devido às restrições impostas para a continuidade da atividade.
indo se estabelecer em outras regiões onde a exploração madeireira é intensa, como no Mato Grosso. Os que ficaram foram descobrindo algumas formas de burlar a fiscalização. Um exemplo é executar o desdobramento de toras e fazer os pranchões nas próprias florestas, dificultando assim o controle e a ação dos órgãos de fiscalização. A situação atual da Mata Atlântica na região ainda precisa de um melhor controle, de maior consciência dos proprietários rurais detentores de florestas e de políticas públicas eficazes para a proteção da floresta. Entendendo o problema na prática, vamos falar primeiramente sobre a exploração madeireira em Teixeira de Freitas, Bahia. Nas décadas de 1950, 60 e 1970, quando o desmatamento era sinônimo de desenvolvimento, as serrarias chegaram ao povoado de Teixeira de Freitas, atraindo migrantes de várias partes da região e dos estados vizinhos. Esta imagem ilustra o texto de uma propaganda da Mercedes-Benz de 1959. Pode-se notar que não havia no Brasil uma consciência ecológica, tanto que a empresa fabricante de caminhão associava o produto a esse tipo de atividade. Bom, é a partir da década de 1950 que, impulsionado principalmente pelos incentivos do recém-criado Banco do Nordeste, começa um processo de desmatamento sistemático na região para a criação de gado e lavoura. A primeira serraria de Teixeira de Freitas chegou em 1950, vindo do estado de Minas Gerais e se chamava Santa Luzia. Porém, é no início dos anos de 1970, com a inauguração em 22 de abril de 73 do trecho que liga a Vitória do Espírito Santo a Salvador, na Bahia, da rodovia BR-101, que a extração de madeira ganha uma escala avassaladora. Para Monforte, 1977, a partir de 1947, o norte do Espírito Santo começou a perder sua floresta nativa, jacarandás, cedros, jatobás, macanaíbas e ipês passaram a ser exportados em grandes quantidades até sua total extinção. A exploração devastou toda a floresta capixaba e levou os madeireiros para o sul da Bahia, e nessa caminhada, estradas foram abertas, povoados fundados. No ano de 1990, o governo federal baniu a retirada de madeira da Mata Atlântica. Entretanto, as empresas madeireiras influenciaram com sucesso o governo para serem autorizadas a continuar operando se adotassem planos de sustentabilidade, mas não conseguiram necessariamente o processo técnico recomendado. Em 2001, um comitê especializado avaliou 315 planos de manejos aprovados e apenas 32 foram considerados adequados. Apesar da proteção legal, a taxa de desmatamento no sul da Bahia foi maior no início dos anos 90 que nos anos 80, e as empresas madeireiras legais ou não continuam ativas na região. O segundo caso é o de Monte Pascoal, em que caciques Pataxó pedem socorro para a floresta no sul da Bahia. Reserva valiosa da Mata Atlântica é cenário histórico do descobrimento do Brasil. A terra dos Pataxó sofre com a derrubada ilegal de madeiras nobres usadas para a produção de artesanato. Suas terras sofrem com pulverizações irregulares de agrotóxicos e represamento dos cursos d'água. O problema apontado por Castiló, um dos índios entrevistados, no entanto, não é no entorno do Parque Nacional, e sim dentro da própria floresta que cobre o Monte Pascoal. Das 4 trilhas pelas quais os guias costumavam conduzir os visitantes, 2 estão fechadas atualmente, em função da retirada ilegal de madeira. Segundo Castiló, dos 16 pataxó que trabalhavam como guias, só 5 continuam exercendo a função. A maioria agora sobrevive de bicos nas fazendas da região. Até mesmo lideranças indígenas e funcionários da reserva têm sido alvo das ameaças. A retirada ilegal de madeira das matas que ainda predominam nos limites do Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal é um problema antigo e que, na avaliação dos Pataxó da terra indígena Barra Vermelha, chegou a um ponto que requer ações emergenciais das autoridades. Assim, em 2016, a Fundação SOS Mata Atlântica contabilizou um desmate de 632 hectares na área do parque.
Seja como for, a avaliação da situação, tanto por parte dos caciques como por parte do INCIBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é dramática. Se continuar nesse ritmo, até 2030 não vai sobrar mais nada, conta o cacique. No início de 2019, um incêndio devastou 6% dos 22.500 hectares do Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal. O combate ao fogo contou com o apoio fundamental da equipe de brigadistas indígenas. Dando continuidade, vamos entender o que é a fumicultura e a agricultura insustentável. Fumicultura é o conjunto dos métodos e técnicas necessários para o desenvolvimento da cultura do fumo. Embora desenvolvida por mais de 150 mil famílias em cerca de 650 municípios do Sul, além de 50 mil famílias fumicultoras em estados como Bahia e Alagoas, a cultura do fumo guarda relações perversas entre pequenos produtores, indústria e consumidores. Primeiro, pelo fato chamado Sistema Integrado de Produção, as indústrias garantem a compra integral da produção por preços negociados com representantes dos agricultores, devendo se responsabilizar também pela assistência técnica, financeira e transporte da produção até as usinas de beneficiamento. Mas, ainda que o processo produtivo da entrega das sementes à seleção das folhas seja controlado pelas empresas, o contrato com as famílias não inclui a responsabilidade pelos danos ambientais da atividade. A destruição gerada pelo cultivo passa pelo uso do brometo de metila, agrotóxico, consumido em larga escala no controle de ervas daninhas, doenças e pragas nos canteiros do fumo. De outro lado, a fumicultura ela surge como principal causadora do desmatamento da Mata Atlântica em estados como Santa Catarina, por exemplo. As estufas de fumo carecem de madeira para o aquecimento e secagem das folhas da planta, e embora grandes empresas de fumicultura tenham firmado termo de ajustamento de conduta que proíbe o uso de lenha de madeira nativa nas estufas, grande parte dos agricultores ainda remove árvores nativas para esse fim. Pelo aspecto humano, a fumicultura relaciona-se a diversas doenças causadoras de morte, até o uso de mão de obra escrava imposto por algumas indústrias do tabaco. Em 2000, fumicultores do Paraná denunciaram suposto esquema de exploração do trabalho escravo no estado, assim como intoxicações por defensivos químicos usados sem máscaras, luvas ou botas. O descuido no uso de agrotóxicos pode levar de irritações na pele e nos olhos a problemas respiratórios, câncer, distúrbios sexuais e até doenças no sistema nervoso central e periférico. Por fim, agriculturas insustentáveis estão representadas pelos sistemas monocultores de produtos como a soja, a cana, cujo plantio extensivo promove o desmatamento dos últimos remanescentes da Mata Atlântica. Entendendo o problema na prática, dessa vez o nosso exemplo é a fumicultura no município de Cruz das Almas, Bahia, pesquisa realizada por José Antônio de Oliveira Fonseca e Bárbara Cristina em 2012. Através de sua pesquisa, concluíram que, na Bahia, a produção de fumo começou a crescer a partir do século XVII. Assim, vários municípios produziam o fumo em grande escala, proporcionando diferentes situações econômicas, sociais e territoriais. No município de Cruz das Almas, Bahia, a fumicultura desenvolveu-se inicialmente com a participação do pequeno produtor atrelada ao uso da mão de obra familiar. Nesse mesmo século, surgiram as primeiras empresas que começaram a plantar, enfardar, beneficiar o fumo e fabricar charuto. Com o passar do tempo, algumas dessas empresas foram desativadas e no local foram implantados novos empreendimentos. Quando se falar das fábricas de charutos do município de Cruz das Almas, não se pode esquecer a empresa Suerdec, que historicamente foi a maior representante da Bahia no mercado de charutos. A manufatura de charutos Suerdec é importante na história de Cruz das Almas. A partir da década de 1980, algumas empresas produtoras de fumo de Cruz das Almas entraram em falência. Outras se transferiram para outros estados do Brasil, deixando inúmeros galpões vazios e abandonados. Além das transformações territoriais promovidas pela fumicultura, a implantação de alguns empreendimentos pode refletir também mudanças sociais,
Como exemplo, pode-se citar a UFRB e outros centros educacionais implantados em Cruz das Almas. Em decorrência das constantes oscilações da produção do fumo no município e a gradativa redução do número de empresas que exploram o ramo fumageiro, surgiram vários territórios, dentre eles o território da educação e do comércio. São os que mais se destacam e crescem paulatinamente, superando o território do fumo. Nosso segundo exemplo trata-se também de uma pesquisa intitulada Utilização de equipamentos de proteção individual e agrotóxicos por agricultores do município do Recôncavo Baiano, realizado, por Alana de Oliveira Santos em 2017. Através de sua pesquisa, ela concluiu que, considerando o elevado potencial tóxico dos pesticidas, o seu emprego exige a utilização dos equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. A região do município de Governador Mangabeira, Bahia, apresenta diversos cultivos com expressivo uso de agrotóxicos. Dessa forma, para avaliar a utilização de agrotóxicos e EPIs pelos agricultores desse município, ações como visitas a campo, observação e aplicação de questionário a 60 agricultores foram realizadas em agosto de 2013. Dentre os produtos fitossanitários utilizados, 13,5% são considerados extremamente tóxicos e 5,1% altamente tóxicos, e 65% dos entrevistados armazenam esses produtos em local inadequado, aumentando a chance da exposição direta. Apenas 33,3% dos entrevistados descartam corretamente as embalagens, 80% não realizam a leitura da bula antes da aplicação e 76,7% não utilizam o conjunto básico de EPIs, demonstrando a grave falta de cuidados na manipulação dos produtos fitossanitários. Sintomas comuns em exposição crônicas a agrotóxicos foram observados, sendo os principais a dor de cabeça com 33,3%, tontura com 18,3% e enjoo com 8,3%. Esses resultados demonstram a necessidade de intervenção por órgãos responsáveis visando a prevenção de intoxicações, pois essas podem acarretar problemas irreversíveis na saúde dos agricultores e demais envolvidos na aplicação dos agrotóxicos. Nosso terceiro e último exemplo é o panorama das intoxicações exógenas por agrotóxicos agrícolas na Bahia, uma pesquisa realizada por Suelinha Silva de Souza e Renata Almeida. O artigo tem por objetivo avaliar os índices de intoxicações por agrotóxicos agrícolas no estado da Bahia no período de 2007 a 2018, a partir da análise de dados disponibilizados pela Suvisa Bahia. Foram analisados aspectos como a faixa etária das vítimas até a evolução do quadro de intoxicação. Constatou-se elevado índice de registros de intoxicações por inseticidas e herbicidas. Predominam vítimas do sexo masculino com idades entre 20 e 34 anos e ensino fundamental incompleto. A forma de contaminação mais frequente foi a tentativa de suicídio. O quantitativo de registros de intoxicações por agrotóxicos agrícolas é alarmante, contudo, pode não representar a realidade, pois é preciso considerar a elevada subnotificação dos casos. Essa tabela mostra o número de intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola, doméstico e de saúde pública na Bahia, que cresceu de 2007 até 2018. Essa segunda tabela mostra as faixas etárias de prevalência de intoxicações por agrotóxicos agrícolas na Bahia. A faixa etária predominante entre os casos de intoxicações corresponde à do jovem adulto, ou seja, daqueles que se encontram no ápice da atividade econômica, entre 20 e 34 anos, agrupando 40% dos casos notificados. Os grupos etários de 35 a 49 anos e 50 a 64 anos, conforme pode ser visto na tabela, também merecem atenção, pois as causas de acidentes podem estar relacionadas à deterioração da habilidade motora, sensorial e à baixa agilidade mental. Essa outra tabela mostra o número de intoxicações por agrotóxico agrícola segundo a escolaridade da vítima na Bahia, que é outro ponto
é a baixa escolaridade das vítimas, demonstrando ser este mais um fator de vulnerabilidade, pois as maiores vítimas de intoxicação são detentoras de ensino fundamental incompleto, além de analfabetos e aqueles que apresentam ensino médio incompleto. Bom, contudo, entende-se que a solução para tantas ameaças à Mata Atlântica é a união de setores agrícolas e florestais e o empenho de todas as instâncias do governo, tanto federal quanto estadual e municipal, além de organizações da sociedade civil e ministérios públicos no mutirão nacional pela recuperação das APPs e reservas legais. O fortalecimento e consolidação das instâncias governamentais e não governamentais que atuam na defesa, conservação e recuperação da Mata Atlântica, juntamente com o aumento da conscientização e vigilância de toda a sociedade, são os caminhos para preservar o que resta e recuperar a Mata Atlântica. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Até nosso próximo encontro.